Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, à presença do nosso Deus. Deus, Ele está conosco em todo o tempo. Certamente, enquanto estávamos dormindo no nosso lar, Ele estava nos abençoando, preparando um novo dia, para que pudéssemos viver hoje. Graças a Deus por isso. Você que nos assiste aí na internet, Deus abençoe sua vida, um bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 92. Salmo 92. Um hino de gratidão a Deus. Vamos ler os primeiros versículos desse salmo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós consideramos muitas coisas boas na vida, né? Tem coisa que a gente se alegra e fala assim, nossa, que coisa boa, como é bom, né? Como foi agradável isso ou aquilo. Você tem as suas experiências, eu tenho as minhas, eu tenho os meus gostos, você tem os seus, né? Cada um se satisfaz naquilo que acha bom. Para o salmista, bom era render graças ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É isso que ele considerava como sendo bom na sua vida. Você deve também considerar como bom o estar na presença do Senhor. Poder glorificar a Deus, exaltar a Deus, reconhecer as suas maravilhas, os seus decretos, ou seja, os seus atributos, como ele diz aqui. O desejo do salmista é anunciar de manhã a sua misericórdia e durante as noites a sua fidelidade. E ele fala como ele deseja fazer isso, com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. E ele fala o motivo porque ele considera essas coisas no seu coração. Ele diz, pois alegraste, Senhor, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Nós temos que vislumbrar, irmãos, aquilo que está à nossa volta com mais atenção, com mais cuidado. Precisamos observar as obras de Deus. Nós, muitas vezes, não percebemos a grandeza de Deus acontecendo à nossa volta a cada instante. A riqueza da sua graça inundando a nossa vida a cada momento. O fato de você estar aqui, o fato de você estar aí, me vendo agora, é fruto da bondade, da graça de Deus sobre sua vida, sobre todos nós. Por isso que é preciso dizer como salmista, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Amém? Vamos cantar louvores? Vamos entoar louvores ao nosso Deus nesse instante? Bom dia, igreja, graça e paz. Eu convido os irmãos que estão aqui conosco para a gente juntos, de pé, adorar o nosso Senhor. Para os irmãos que nos assistem em casa, que também possa separar esse tempo, um tempo de qualidade, sem distrações, porque agora nós vamos, por meio de Jesus, na intercessão do Espírito de Deus, prestar a Ele o nosso culto coletivo. Amém? Verás o fruto do teu penoso
povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que teu coração se alegra.
Deus, estamos aqui na Tua presença para louvarmos e engrandecermos o Teu nome, ó Pai. Te agradeço por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Te peço pela vida de cada um aqui hoje, ó Pai, que o Senhor possa estar derramando chuvas de bênção na vida de cada um aqui. Que o Senhor possa abrir os nossos corações para receber a mensagem agora, ó Pai. E eu peço também perdão pelos nossos pecados, pois nós não somos merecedores do Teu amor, ó Pai. Te oro e te peço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Versículos de 12 até o versículo de número 15. Filipenses 3, de 12 a 15. Paulo vai falar sobre a soberana vocação. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. 16 também. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Senhor, nós te damos graças por este momento, pedimos a iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, Senhor, aqui presente. Abençoa, Senhor, a Tua igreja que está em casa, derramando a Tua graça, a Tua direção, ó Pai, sobre estes corações. Em nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém e amém. O apóstolo Paulo, ele já cumpriu a sua carreira, já cumpriu a sua corrida. E ele, nesse texto aqui do capítulo 3, ele ilustra a vida cristã como sendo uma corrida, como sendo uma competição. Eu sei que talvez alguns aqui, quem sabe na infância, na adolescência, já participaram de alguma competição esportiva, na escola, sei lá, em algum lugar, porque os jogos, né, olímpicos, os jogos de forma geral, acabam nos incentivando nesses momentos da nossa vida a fazer isto, né? Alguns correm em competições escolares, outros se envolvem em algum tipo de competição na cidade, como corridas rústicas, enfim. Paulo aqui, ele, olhando esse contexto da sua época, de esportividade, de competições, dentro do mundo grego, de onde nasceu as Olimpíadas, Paulo então ilustra a vida cristã como sendo uma corrida, E é o que ele fala aqui nesse texto que nós lemos, usando como exemplo uma corrida, né? Falando sobre essa soberana vocação que Deus nos fez. Vocação quer dizer chamado, esse chamado soberano de Deus sobre nossas vidas. E a vida cristã, de fato, meus irmãos, ela é muito parecida mesmo com uma corrida. E ele lista aqui, nesse texto que lemos, pelo menos 5 elementos para vencer essa corrida cristã, que nós já estamos envolvidos nela. Como eu disse, ele já venceu. Ele disse, né, tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. São textos que nos mostram que ele cumpriu o seu propósito. Mas nós estamos nessa corrida agora. É o nosso tempo,
é a nossa era, é a nossa época de vida. E nós precisamos entender também essa questão na nossa vida. E nesses cinco elementos, para vencer a corrida cristã, ele diz que nós não podemos ficar satisfeitos. Esses dias eu brinquei aqui no estudo bíblico que nós não podemos ser crentes 3 S's. Salvo, sentado e satisfeito. Ou salvo, satisfeito e sentado. Ficar de boa. Paulo demonstra insatisfação aqui nesse texto que ele mostra. Não insatisfação com Deus ou com Cristo, não. Cristo, na verdade, era tudo para o apóstolo Paulo. Tudo, né, a quem ele dedicou toda a sua vida. Ele desprezou todos os bens que possuía nessa vida por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele não estava insatisfeito com Deus ou com Cristo ou com o Espírito Santo. Ele estava insatisfeito consigo mesmo. E ele diz que um dos elementos para vencer essa corrida cristã é, de fato, a insatisfação, né, pessoal com seu rendimento. Por isso que ele diz aqui no versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Isso demonstra uma certa insatisfação. Se você olhasse para a vida do apóstolo Paulo naquela época e olhar hoje, você poderia perguntar assim, o que faltava a este homem? Um homem de uma íntima comunhão com Deus, um homem inspirado, visitado por Deus, né, recebendo uma revelação especial, o que faltava para ele? Uma revelação especial da parte de Deus, o que faltava para o apóstolo Paulo? Alguns dizem assim, quem me dera ser como ele, se você estiver disposto a morrer como ele morreu decapitado, né? Ele morreu, foi condenado por Roma como um traidor, morreu pelo Evangelho. E ele demonstra a insatisfação, e esse é um dos elementos nessa corrida. Nós nunca podemos estar satisfeitos com aquilo que nós temos espiritualmente falando, porque tem sempre mais para ser alcançado. Ou será que você está satisfeito com o seu conhecimento bíblico? Já chegou aonde tinha que chegar? Com a sua vida de oração, não precisa orar mais do que você ora, você já está satisfeito. Você já é uma pessoa consagrada, santificada, já chegou no nível máximo. Bom, Paulo não pensava assim. Ele diz, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não julgo havê-lo alcançado. Então, a insatisfação com a situação espiritual, por causa do pecado, por causa das nossas limitações, por causa dos nossos defeitos, nós somos um problema em si, né? Eu me vejo assim. Como eu sou problemático, como eu tenho defeitos, como eu tenho pecados. Então esse sentimento deve me levar a uma progressão. Quando a pessoa acha que está bom do jeito que está, não, para mim está bom do jeito que está, ele atingiu um nível que nós chamamos de mediocridade. Então o medíocre acha que não precisa mais. Está bom do jeito que está, eu não quero saber de nada, desafio nenhum, eu estou bem assim. Não podemos pensar assim, a igreja não pode pensar assim, o crente não pode pensar assim. Paulo, ele demonstrava muita insatisfação consigo mesmo, ele dizia assim, eu esmurro o meu próprio corpo. Aqui ele diz, não julgo havê-lo alcançado. Ele está falando sobre o seu chamado, a completude do seu chamado, não julgo havê-lo alcançado. Deus nos chamou para um propósito santo, bendito. Será que nós já somos bons evangelizadores? Temos ganhado muitas almas para Cristo? Temos dado frutos mesmo que agrade ao Senhor? Considere que faltam algumas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, esse é um dos elementos, né, dessa corrida que nós estamos, dessa batalha espiritual que nos encontramos. O segundo ponto aqui que Paulo demonstra nesses elementos para vencer a corrida cristã é a dedicação. A parte B do versículo 13, ele diz assim, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele diz, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. É interessante porque algumas pessoas ficam só remoendo o passado, vivendo de história. Quem vive de história, é dito, né, é museu. Está certo que algumas lembranças são agradáveis, são positivas, nós carregamos conosco com prazer, com alegria, com satisfação, né? Mas é preciso entender que para se ter uma dedicação total
É preciso deixar, né, que as coisas que passaram fiquem. E você deve então criar coisas novas na sua vida. Você tem que se dedicar para vencer uma competição, e os competidores sabem disso. Um dia desse eu estava vendo uma entrevista com um desses desportistas, né? E ele falava da dedicação que ele tinha nos treinos. Era coisa absurda. 8, 10 horas de treino todo dia. Dedicação. E nessa corrida cristã, irmãos, nós precisamos lançar mão desse elemento tão essencial. Temos que ser mais dedicados. Dedicados na oração, na leitura da palavra, no estudo, na consagração, na evangelização, na missão, na minha vida com Deus, pessoal. E veja que a coisa aqui é bem pessoal. Ele diz assim, aí nesse versículo 13, mas uma coisa eu faço. Eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço o que passou. É preciso deixar para lá. Muitas das coisas que às vezes atrapalham o nosso rendimento. Nós precisamos então nos dedicar exclusivamente. Aquilo que estiver atrapalhando nessa corrida cristã, se desvencilha, meu irmão. Se desvencilha. Se desfaça. Lembrando aí do que o escritor aos Hebreus diz, lá no capítulo 12, ele fala sobre o pecado, né? Ele fala que nós devemos nos desvencilhar de todo o pecado que tenazmente nos assedia, para correr a carreira que nos está proposta. É por isso que alguns dizem que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus, né? Porque a linguagem é muito parecida do apóstolo, lá em Hebreus. Então é preciso ter dedicação, é o segundo elemento. O terceiro elemento aqui é a direção. Ainda no versículo 13, ele diz assim, avançando para as coisas que diante de mim estão. Avançando para as coisas que diante de mim estão. Então ele não estava a esmo, ele tinha uma direção, ele tinha um objetivo, ele tinha um plano, ele tinha um projeto, ele caminhava em cima, eu sei para onde eu vou. Tem pessoas que parecem que estão perdidas. Uma vez um presbítero me disse assim, pastor, ele me cobrou um planejamento, e eu falei assim, meu irmão, está quase ficando pronto. Aí eu falei assim, mas por que a tua preocupação tão grande com planejamentos, hein? Ele disse assim, pastor, porque eu aprendi no meu trabalho, e ele era um empresário, que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. É preciso ter direção. E aqui, meus irmãos, o caminho apontado é, de fato, essa soberana vocação. É corresponder a esse chamado de Deus. Deus me chamou, Ele me vocacionou. Então, eu sou escolhido. E eu preciso, então, de todas as formas, me dedicar. Eu preciso correr esta carreira que me está proposta. Eu preciso seguir em frente. Eu tenho um alvo, pré-estabelecido já por Deus para a minha vida. Eu preciso corresponder. Não é possível que eu passe a vida inteira nessa mesmice, sempre escorregando, a sensação de nadar e estar morrendo na praia. Eu nunca vou para lugar nenhum. Pastor Adriel, eu lendo isso aqui, compreendendo isso aqui, irmão, cheguei a essa conclusão. Eu sempre estou insatisfeito. Eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso, eu me cobro o tempo todo. A Juliana diz que eu sou hiperativo, porque eu não paro, eu fico igual o vagalume, no escuro, cada hora se acende num lugar. Então, eu creio que nós devemos ter um pouco disso, mas dessa forma, com dedicação, com empenho, com direção. Temos que traçar um plano. Nós ainda estamos no começo do ano, Estamos em abril, chegamos no meio de abril. Então, é preciso estabelecer metas. O que você vai fazer neste ano para você crescer mais na sua vida espiritual? Eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou me especializar na minha área. Parabéns, mas e na vida espiritual? Faça isso mesmo, mas não esqueça que o principal não pode ser deixado para trás. Então, hoje na internet, nós temos tantos cursos aí, relâmpagos, sobre a vida cristã. Se envolva num destes, ou em algum projeto, e manda brasa,
Eu agora estou enchendo os meus dias mesmo, fazendo gravando uma oração de manhã e de tarde, de noite. Eu sento lá na frente do computador e pego um texto e leio e oro pela igreja e mando. E está abençoando muitas vidas. Mas e você? Estou falando de um exemplo pessoal, porque para fazer isso é preciso ter dedicação. Todo dia, você pegar, separar um tempo, quem mexe com isso sabe que é trabalhoso, né? Sabe que dá trabalho. Por mais simples que seja, dá trabalho. E um outro elemento que Paulo coloca aqui na sua vida é determinação. No versículo 14 aqui, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Determinação. Paulo era um homem determinado. O crente tem que ser determinado. Eu quero e eu vou. Um dia desses, eu falei aqui num dos estudos aí, que uma ideia que fica na cabeça não vale de nada. Um planejamento que fica no papel e não sai do papel não vale de nada. Então você precisa realmente ser determinado naquilo que você quer alcançar, naquilo que você quer fazer. Tive uma ideia, mas você nunca coloca essa ideia em prática, não adianta nada. Vai morrer com você essa ideia. Cadê a sua determinação? E às vezes, irmãos, nós temos mais determinação para fazer as coisas do mundo do que as coisas de Deus. A gente se envolve em projetos do mundo, e a gente cria ou são criados para nós, e nós ficamos empolgados, entusiasmados, mas em relação às coisas espirituais, esse ano eu vou evangelizar e discipular uma pessoa. Quais são os passos para fazer isto? Oração, estudo da palavra, e você encontrar alguém para poder fazer isto. Depois você vai precisar de dedicação. Sabe por quê? No primeiro encontro é bom, o segundo é bom, o terceiro é bom, depois vai ficando uma rotina. E você tem que se dedicar. Porque nós somos assim, nós somos seres que se cansam na caminhada. Que muitas vezes esmorecem diante das dificuldades. E se não houver dedicação, irmãos, diária, constante, insistente, vocês nunca vão conseguir chegar até onde deve se chegar. Paulo diz isso aqui no versículo 14: prossigo para o alvo, tem um alvo, para o prêmio, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, do soberano chamado de Deus para a minha vida em Cristo Jesus. De tudo que nós fazemos aqui, de tudo que nós fazemos, o mais sublime, o mais sagrado, com todo o significado dessa palavra, é o trabalho espiritual, é o trabalho de Deus. Às vezes na leitura diária, que nós fazemos, a leitura continuada, eu digo para os irmãos, esse é de todos os feitos que realizamos nesse dia, o mais importante. Ler a palavra de Deus, junto com os irmãos. Não tem coisa melhor. Você correu, você foi ao banco, você trabalhou na empresa, estudou, fez isso, fez aquilo, terminou o seu dia. Mas a hora da leitura continuada é o melhor momento, é o mais sagrado, é o mais sublime, é o mais elevado, é aquilo que te vai conduzir para a eternidade, em santidade de vida. Nesse sentido aqui, com determinação. E por fim, disciplina, né? Determinação envolve disciplina. Aqui nos versículos 15 e 16 ele diz: todos, pois, que somos perfeitos. Paulo usa uma palavra aqui, né? Não que eles consideravam perfeito, santo, 100%, não. Ele está usando uma palavra aqui para mexer com o sentimento dos filipenses, né? Porque talvez alguém se achasse perfeito lá na igreja. Uma vez eu perguntei na igreja quem se achava perfeito, e alguém levantou a mão dizendo assim: eu sou perfeito. Eu falei: poxa, irmão, que bom. Como que você se considera perfeito? Eu falei assim: porque se todo mundo que está aqui na igreja fosse igual a mim, a igreja seria 100%. Alcançou o padrão, né, esse irmão? Deus abençoe. Deus abençoe. Não é isso que Paulo está falando, né? E ele diz assim: tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Às vezes nos falta esclarecimento mesmo nessa parte, né? Como faltou esse irmão. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. É preciso ter disciplina. A vida cristã exige muita disciplina, muita dedicação, muita determinação, direção.
E também, né, que envolve essa questão aí, esse sentimento de insatisfação. Não tô, e é o sentimento de insatisfação que vai levar todos os demais aqui elementos, que vai levar você por este caminho sublime. O apóstolo Paulo, servo de Deus que mais escreveu na Bíblia, escreveu 13 cartas, com conhecimento profundo de Deus, se achava insatisfeito. Mas era um homem hiperdisciplinado. E nós aqui do Ocidente, eu estava conversando com o irmão, nós não temos tanta disciplina assim, né? Não temos. Nós somos indisciplinados, né? Raquel, a diretora da escola, sabe a dificuldade que é manter a disciplina, né, Raquel? É difícil. O ser humano é muito indisciplinado. E nós somos indisciplinados por natureza. Ainda mais aqui no Ocidente. Lá no Oriente, aqui, nesse contexto do apóstolo Paulo, disciplina era uma coisa que se aprendia de berço. Tinha os momentos ali de fazer tudo separado, certinho. Mas nós não. Aqui é tudo. Alguns preservam ainda muita disciplina, mas outros, a maioria, não se importa tanto assim. Mas na vida cristã é preciso ter disciplina. Você tem que se vigiar o tempo todo. Você tem que se cuidar o tempo todo. Você tem que estar atento. Pedro adverte a igreja. O diabo, ele é como um leão que, cirando as nossas vidas, anda em derredor de nós, procurando o momento certo para nos abocanhar, para nos devorar. É preciso ter muita cautela com isto. Amém, irmãos? Amém? Que Deus nos ajude na nossa corrida cristã. E que esses elementos listados aqui para vencer essa corrida estejam presentes na nossa vida. Não esteja satisfeito do jeito que está, não, tá? O crente, ele tem que... Não entenda o que eu estou falando. A Bíblia fala que nós devemos contentar com tudo. Mas nesse aspecto do avanço cristão, dessa corrida cristã, venhamos e convenhamos, estamos deixando a desejar. Precisamos incomodar o nosso coração. É uma coisa assim que você tem que acordar cedo já incomodado com isso. Não, eu não estou bem. Eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso conhecer. Eu preciso pregar para alguém. É o reverendo Jeremias Pereira, se não me engano, uma vez eu ouvi ele contando um exemplo de quando ele estava no seminário e passou o dia todo sem falar de Jesus para ninguém. E era tarde da noite já, e ele estava no quarto dele já, e o coração dele ficou incomodado, né, porque ele não tinha falado de Jesus para ninguém. Aí ele resolveu sair. O seminário já era tarde, e entrou dentro de um ônibus. Dentro do ônibus tinha um passageiro. Ele se sentou do lado desse passageiro e começou a falar de Jesus para aquele homem, e aquele homem se rendeu a Jesus. Ficou insatisfeito com aquela questão de não ter falado de Jesus para ninguém. Quem dera isso incomodasse o nosso coração, na igreja estaria soltando gente, né, para fora das suas paredes. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar visitando o nosso coração a cada dia com a palavra do Senhor. Irmãos, hoje nós começamos aí um novo estudo da palavra do Senhor. Se tiver adolescentes aí, Raquel, fica à vontade aí com os adolescentes. Vem aqui, Yasmin. Nós vamos começar uma nova série de estudos, irmãos, que é a respeito da família, das biografias do Novo Testamento. Falamos sobre personagens. Quando nós falamos personagens, não quer dizer que foi uma história inventada, né? Um teatro, nada disso, uma ficção. Personagens aqui no sentido de pessoas que viveram e que deixaram suas narrativas, suas histórias na Bíblia. E nesse sentido nós vamos falar sobre alguns irmãos do Novo Testamento, e nós vamos começar hoje falando sobre a família de Jesus. Então, algumas biografias do Novo Testamento, começamos a falar sobre a família de Jesus. E são esses aí os textos que nós vamos usar. Então, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Você que está aí em casa, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 3. A família de Jesus. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga.
E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Muito bem, agora outro texto, João capítulo 7, versículos de 2 a 15. Evangelho segundo João, capítulo 7. De 2 a 5. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Agora o último texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esta hora, louvamos o teu nome pelo estudo da tua palavra, que será feito, que possamos aprender mais do Senhor neste momento. É no nome de Jesus que rogamos a iluminação do teu Espírito, hoje e sempre. Amém e amém. A família de Jesus está aí na sua tela, como você está vendo. Introduzindo aqui, meus irmãos, nós vemos que a humanidade, na sua evolução racial, e civilizadora, social, tem posto em ação benéfica e favorável à sua marcha muitos fatores de evidente valia. A ciência, a associação, o direito das gentes, a cultura, o trabalho, o progresso, tudo tem sido um degrau de ascensão dos povos em busca de sua felicidade. Analisando historicamente os feitos da humanidade, nós podemos perceber o quanto nós avançamos nesses termos ditos aqui, o quanto a sociedade humana, o quanto a humanidade avançou em termos éticos, morais, por causa do avanço da ciência, o direito das pessoas, quantas coisas foram conquistadas nesses últimos anos, uma coisa fantástica. E graças a Deus, porque nós estamos vivendo nesta época. Esperamos que o homem não venha a regredir, Porque parece que ele dá 2 passos para frente, às vezes dá 3 para trás. Tomara que isso não aconteça, em nome de Jesus. Mas antes desses fatores, meus irmãos, acontecerem, antes de ocorrer toda essa evolução, e acima deles, há no mundo um poder, base e fundamento do resto, que é a família. A família é a base da sociedade. É dito que a família, dito pelos estudiosos da família, a família é a célula máter da sociedade. Se a família for destruída, todos os seres humanos, toda a sociedade será afetada. As tantas vezes que a família foi atacada e tem sido atacada, demonstra que existem de fato na sociedade humana inimigos da família. E por trás dessa estratégia maligna contra a família, nós entendemos que está o mal, a maldade do coração humano, está a própria ação do inimigo, da igreja, do povo de Deus, do ser humano, que é o diabo. É do lar, irmãos, que decorrem as primeiras influências da evolução da raça. É lá da família. É na família que se erige seu edifício magnífico.
É com a família que os povos marcham sempre para bons destinos. É pela família que a humanidade se agita e trabalha. Ao criar a sociedade humana, Deus criou primeiro o lar. E por ele e com ele, a igreja e a nacionalidade. O conceito de povos, nações, de sociedade humana organizada, nasceu dentro da família. É Deus que criou, a origem está em Deus. Toda essa estrutura, especialmente hierárquica, está em Deus. Então, dos pais, a sua prole legítima que parte o fio condutor da civilização humana. Tire, meus irmãos, da terra o lar. Tire da terra a família. Anule o direito da família. E você terá subvertido tudo. Isso é fato, é real. Se tirar essa base da sociedade humana, tudo mais vai ser destruído. Hoje nós vamos estudar com reverente curiosidade, irmãos, qual foi e como foi o maior, o melhor e o mais prestigiado dos lares que já houve na terra, a família de Jesus. Embora não fosse uma sociedade de sangue azul, abastada, principesca, ou forte no conceito político da sua época, o lar do Senhor Jesus foi um lar sublime. Imagine que bênção que foi esse lar. O próprio Deus ali presente, o Criador de todas as coisas. Imagine o extasiamento, a paz, a serenidade no coração de José e Maria, na criação do bendito Salvador do mundo. Seja a família do Filho do Homem, e como homem perfeito, o padrão, irmão, de nossas famílias, o exemplo para todos nós na marcha da nossa felicidade. E esta família seja o nosso exemplo. Tá? Então vamos ver primeiramente, a constituição do lar de Jesus. Não há melhor processo mais lógico e mais razoável de que chegar a uma conclusão simples e verdadeira de como e de quem era constituído na terra no tempo em que viveu o lar de Cristo, senão o de ouvir o depoimento claro e fiel daqueles que lhe foram amigos e conterrâneos e testemunhas dele, dos que com ele conviveram na mais suave e doce camaradagem. Então vamos ler por ordem cronológica os depoimentos à mão sobre o caso da família de Jesus registrado nos evangelhos. E vamos tirar daí algumas conclusões racionais que as leis do pensamento exigirem, sem preconceitos, sem dogmas, sem forçar os textos e as palavras. Vamos ver primeiro aí, você está com a Bíblia na mão, você em casa aí, Bíblia na mão, escola dominical é para estudar a Bíblia, vamos lá. Ouçamos o que Mateus fala sobre a família de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 16, eu vou ler com os irmãos, tendo em vista a transmissão aqui, para ficar bem aí mais rápido e fácil. Mateus capítulo 1, 16, 18, 24 e 25, são esses versículos aí. Leia comigo aí, Mateus 1, 16, diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem ainda antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículos 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora vamos para o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 1. Esses textos são paralelos nos evangelhos, descrevendo aí o nascimento do Salvador e a sua genealogia, por assim dizer. Versículos 30, 31 e 36, e daí em diante. Versículo 30, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31.
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. 40. Ou melhor, 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Agora o versículo 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Olha só, o que nós estamos vendo aqui nesses relatos? Que havia uma dinâmica, muitas coisas estão ocultas aqui, mas quanta coisa acontece quando nós visitamos alguém, quando somos visitados por alguém. Há um movimento, há uma dinâmica dentro do lar, muita coisa acontece. E é isso que está acontecendo aqui, nesses relatos sobre o nascimento de Jesus. E há um envolvimento das famílias aqui, das pessoas envolvidas nesse processo. É claro que, olhando assim a narrativa, que apresenta aqui um resumo geral do que aconteceu, tem muitas colunas que estão vazias, mas nós podemos preencher, entendendo a dinâmica que é a nossa família, dentro desse aspecto. Quando uma mulher fica grávida, quando a notícia é dada, quando os pais ficam sabendo, quando uma mulher grávida encontra outra, o que elas conversam, o que elas falam. Então tem todo um contexto envolvendo essas histórias aqui. Tá? Um outro texto agora é João. Vamos ver João capítulo 2. Versículo 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Veja que aqui, Jesus já está na fase adulta, então ele já está aí acompanhado por seus discípulos. E o texto nos mostra que a mãe de Jesus, Maria, e seus irmãos também andavam com ele. Era muito comum as famílias andarem juntas, naquele tempo. E é o que o texto aí nos mostra. Capítulo 7, versículos 3 e 5. Capítulo 3, versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que tu fazes. Nós lemos aí há pouco esses versículos. Versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Apesar de estarem com ele, juntos com ele, mas não criam nele. E aí uma pergunta, será que as pessoas acreditam em você? Será que as pessoas acreditam em nós? Será que a sua família acredita em você? Aí alguém às vezes me chama o pastor para ir na sua casa ou num aconselhamento e diz assim: você precisa conhecer essa pessoa melhor, pastor. O senhor não conhece, não. Já me disseram isso. A mulher falando do marido: pastor, o senhor precisava conhecer melhor meu marido. Não é isso tudo que o senhor acha que vê aqui na igreja, não. E vice-versa. O marido fala às vezes. O marido me procurou uma vez, ele não era da igreja, e ele me disse assim: o senhor precisa conhecer mais as suas ovelhas. Aí eu assustei, eu falei: por quê? Porque o senhor vê ela aqui, boazinha, bonitinha aí, convivendo aí, mas lá em casa não é assim não. Aí a sequência da conversa foi essa: mas o que aconteceu? Não, aí o senhor pergunta para ela. Eu falei: não, uma coisa aconteceu, porque o senhor vem aqui me falar isso, Ele disse assim: ela me jogou uma faca. Conflitos familiares, Aí a sequência vai lá o pastor conversar com a irmã, Ela acalmar, fazer isso, ser tentativa de assassinato. Não pode fazer uma coisa dessa. Então as demandas são essas. E aqui
os irmãos de Jesus, a sua família não acreditava nele. E é o que a gente vai estar vendo aqui. Vejamos depois da ascensão de Cristo, o que se registra em Atos 1,14. Nós já lemos, né, esse texto aí, vamos ler de novo, para ficar bem vívida a memória. Atos 1,14. Diz assim, ó: todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja que, neste momento aqui, irmãos, Jesus já tinha ido embora. Já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos, já tinha sido assunto aos céus. Tá? Já tinha sido assunto. E o que Paulo diz a respeito? Gálatas 2,9. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Vejamos. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então nós já vemos aqui, Tiago era irmão do Senhor. E ele é chamado aqui, juntamente com Cefas e João, como colunas, né? Como base do nascimento da igreja. Tiago aqui já é o irmão do Senhor Jesus. Então, irmãos, o que nós podemos perceber aqui? Nessa leitura simples desses testemunhos, nós podemos ver que a família de Jesus era constituída de José, seu pai legal, judeu, justo e da descendência de Davi, casado com uma jovem de nome Maria, aparentada com Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, que o primeiro filho desse casal foi Jesus, concebido, como diz o texto, e nascido de forma miraculosa, sobrenatural, em Belém de Judá. E o casal, depois do nascimento de Cristo, sendo ele o primogênito, teve outros filhos e filhas, sendo que se dão os nomes, pelo menos, de 4 desses filhos, ficando, como era comum nos relatos bíblicos, anônimas as filhas, o nome das filhas. Mas fala que ele teve irmãs, só que não aparece aqui no texto. Todos os irmãos legítimos e consanguíneos de Jesus, que estes irmãos de Cristo, embora o estimassem, não creram nele como Messias, até então a época da sua morte. Que após a ressurreição de Jesus, seus irmãos e irmãs se converteram e se tornaram então seus discípulos. E um desses irmãos, como é dito e também aceito pela igreja evangélica, de forma geral, um desses irmãos é Tiago, um dos 4 mencionados aí. Paulo o cita aqui no texto de Gálatas, como um dos apóstolos e coluna da igreja. E se tornou pastor da igreja de Jerusalém, uma igreja de um discípulo de grande conceito no círculo cristão. Não se sabe muito bem como morreram esses apóstolos aqui, esses parentes do Senhor. Então são essas as conclusões naturais e lógicas dessas leituras que nós fizemos aqui há pouco. Entretanto, irmãos, autores antigos e a igreja romana têm tentado desfigurar esses fatos. Não é incomum você encontrar aí nas prateleiras de livrarias, até evangélicas, autores tentando tornar esse relato aqui mentira, dizendo que não era assim. Então, para manter a teoria de que Maria foi mantida imaculada, tendo só como filho Jesus, o Filho de Deus, eles dizem que ela não teve outros filhos, não. E aí, então, tentam arrumar várias estratégias, várias teses a respeito dessas pessoas aqui, narradas nesses textos que nós lemos. Então, primeiro,
eles dizem o quê? Os irmãos de Jesus não são irmãos no sentido carnal, e sim no sentido de discípulos dele. Ora, nós não somos todos irmãos? A explicação que se dá lá, dentro desse círculo, desses autores, né, não cristãos evangélicos, ou mesmo cristãos, mas que não aceitam a realidade dos fatos narrados aqui. Então diz assim, não, Jesus não era irmão carnal, era irmão na fé. Então responde-se com a esta tese, a essa ideia passada, que isso é inadmissível, irmãos. É inadmissível, porque em vários lugares do Evangelho se faz diferença entre os irmãos de Jesus e seus discípulos. Vamos ver aqui João 2,12. João 2,12. Veja aí comigo. Dois, 12. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Está bem claro a separação, a distinção. Desceu aqui com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, entender que irmãos aqui, irmãos na fé, está por fora, porque o texto é bem claro. E está assim no original grego, irmãos. Então não há o que conversar a respeito disso, tá? A segunda tese aí é que os irmãos de Jesus eram só meio-irmãos, filhos de José, com a sua primeira esposa já falecida. Alguns acreditam que, né, José teve uma outra mulher. Mas é preciso lembrar-se que isso também é inadmissível, porque já nessa época aqui era proibido em Israel ter casamento bígamo, né? Não tinha, o casamento já tinha estabelecido no contexto de Israel de forma monogâmica. Então responde-se que isso não tem a menor base histórica. Além do mais, cai por terra diante do testemunho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 4, onde se declara formalmente que se tratava de Maria mesmo, como a mãe de Jesus e de seus irmãos e irmãs. E a terceira ideia, aí para contraditar essa questão da família de Jesus, é que a palavra irmão se torna no sentido genérico de parentes. Isso aqui eu já ouvi. Isto é, de primos de Jesus. Não, eram primos de Jesus. Então, no Novo Testamento, não há exemplo de uso desse vocábulo, irmãos. Quando os autores sagrados querem dizer parente, usam a palavra própria para isso. Tá? Como se vê em Lucas capítulo 1, 36 e 58. Vamos ler esse texto só para ficar bem claro. Lucas 1, 36 e 58. E Isabel, tua parenta. Aparece aqui um termo diferente. Tá? Tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. 58. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usava de grande misericórdia para com ela. Então, se esses irmãos fossem primos, o texto diria parentes, e não irmãos ou irmãs, na forma como aparece no texto original, no texto grego. E aqui no capítulo 2, ainda de Lucas, versículo 44, que diz, pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram no caminho de um dia, então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. Então há uma distinção clara. Quando querem significar primo, usam um termo conveniente, só para os irmãos saberem. No grego, a palavra para parente é súgenes, ou sugenes. Já para primo é usado a palavra anepsios, como se vê lá em Colossenses capítulo 4, versículo de número 10. Colossenses 4, 10, que diz assim, ó. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Aparece aqui uma outra palavra para primo. Então há uma distinção entre parente e primo, como o texto bíblico aqui nos mostra. Além disso, irmãos, para se admitir que os irmãos de Jesus eram seus primos, e é interessante isso, porque
esse estudo aqui é interessante porque na evangelização de pessoas não evangélicas, de outra denominação religiosa, né, tida aí como a maior do país, você pode encontrar pessoas com muitas dúvidas a respeito disso. É bom saber onde estão esses textos para poder explicar na hora ali do discipulado. Tá? Então, os irmãos de Jesus aqui, né, aceitar que eles eram primos de Jesus, é preciso então inventar uma irmã de Maria nos evangelhos. Né? É preciso inventar que Maria tinha, na verdade, uma irmã. E não aparece isso nos textos, de maneira nenhuma. Tá? Então, essa teoria cai aos pedaços diante do fato, né, de que Alfeu era pai de um apóstolo, e João declara de forma clara que os irmãos de Jesus não criam nele. Né, não criam nele. Então, assim, meus irmãos, fica de pé a mais natural verdade, ou seja, que os irmãos de Jesus eram seus irmãos carnais, filho de José e Maria, mais moços do que ele. Tá? Então, assim, o lar de Jesus não era pequeno e nem desolado. Havia um bom grupo de não menos de 9 queridos que o constituíam. Foi feito agora um filme aí, claro que para entretenimento, falando da infância de Jesus. Eu assisti esse filme e achei interessante. Embora algumas coisas narradas nesse filme tratem-se a respeito dos relatos de um livro apócrifo, de um evangelho apócrifo. Mas, para ilustrar um pouco desse fato da vida de Jesus, que não é relatado nos evangelhos, no caso a sua infância, é interessante assistir. É interessante assistir, porque a Bíblia não traz essa narrativa. Mas não é bom ter como sendo realmente uma palavra inspirada que nós podemos crer piamente. Não. É, como eu disse aqui, uma forma de entretenimento. O casal José e Maria esteve em Belém, residiu uns 2 anos no Egito, voltou a Nazaré, depois Jesus morou em Cafarnaum com os seus. Em Nazaré, Cristo passou a sua adolescência, aprendeu o ofício de carpinteiro e fez então o seu curso de letras e de religião. Foi ali, tá? E Jesus aprendeu. Os irmãos de Jesus tinham pela pessoa dele cuidado e estima. Tá? Certa feita, em grupo, foram quase que à força buscá-lo no trabalho, né, que não lhe dava tempo nem para as refeições. Vamos ler esse texto, Marcos capítulo 3. Estamos caminhando aí para o final. Marcos 3, versículos 20 e 21, talvez esse seja o texto, um dos textos mais conhecidos, ou o texto mais conhecido nessa questão. Marcos 3, 20 e 21. Então, ele foi para casa. Olha bem, Jesus foi para casa, foi para sua casa, para sua família, como você vai todo dia. Tá? Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Então, está ali na família dele, de repente você está na sua casa, aquele monte de gente lá fora, querendo ver Jesus, querendo falar com ele, e imagina a situação. Tá? E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam assim, está fora de si. Então, imagine o contexto disso. Versículos 31 e 32, irmãos. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Aí Jesus, então, traz esse ensinamento aí na sequência dos versículos. Em síntese, irmãos, pode-se dizer que, admitindo que Maria teve mais filhos além de Jesus, ou não é de grande importância. Se os teve, foi uma bênção e uma honra, né, para ela e sua casa. Se não os teve, também não se desprestigiava por isso. Filhos, dá-os ou não, Deus o Criador. Quem dá é Deus, quem tira é Deus. Então, ficar discutindo a respeito disso também é pura perda de tempo. Tá? O que nós entendemos é que Jesus tinha um lar abençoado, com todas as fragilidades próprias da natureza humana que devia ter havido nas criaturas que construíram os queridos do Senhor. O único que era aí perfeito e sem pecado era Jesus, e ele soube aproveitar muito bem as bênçãos e privilégios do seu lar e do contato que teve com a família e seus parentes. Vejamos alguns benefícios aí. Primeiro, Jesus aprendeu a viver em obediência. Eis aí o retrato de um filho obediente aos pais. Porque a desobediência é pecado, Jesus não pecou. Então, Jesus certamente no seu lar teve uma vida de total obediência.
E o Evangelho, meus irmãos, registra esse fato, né, como de capital importância na vida do Filho do Homem. Lucas, capítulo 2, versículo 51. Abra sua Bíblia aí. 2:51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso, ou seja, obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Então, esse era um dos benefícios ali no lar de Jesus. Qual pai, qual mãe que não quer em casa um filho submisso, obediente? Os pais que estão aqui acompanhando esse estudo bíblico sabem que isso é muito bom. Né, Luciano? Ter um filho obediente. Né, Maria? Aparecida. Pires. Né, Danilo? Ter um filho obediente é o desejo de todo pai e de toda mãe. Segundo, benefício. Jesus aproveitou todas as oportunidades para se cultivar normalmente. Então ele aprendeu a ler, tá, várias línguas, aprendeu a falá-las, aprendeu um ofício, carpinteiro, aprendeu religião. Tanto Maria como José eram religiosos e piedosos. Nós temos aí o Cântico de Maria em Lucas 2 que prova isto. Maria tinha conhecimento do Velho Testamento. Quando ela diz lá, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito, né, se agradou em Deus, meu Salvador, ela está falando de algo que ela conhecia. Parecido lá com o cântico de Ana, mãe de Samuel. Então ela sabia que era comum as mulheres engrandecerem ao Senhor dessa forma. E ela o faz. Então, Jesus tinha um bom exemplo em casa. E ele aproveitou as oportunidades para se aprimorar, para se cultivar normalmente. Terceiro benefício é que Jesus foi criado num ambiente de amor. Não só, né, ao trabalho, mas também à vida simples, né, da natureza. É interessante notar, meus irmãos, que essa mesma qualidade aí de Jesus, né, de ter essa vida em contato com a natureza e tudo mais, né, que essa qualidade se encontra também em Tiago, irmão de Jesus, e nós vemos aí na sua carta, no capítulo 1, versículo 10, ele relatando isso, né, de forma bem clara, falando sobre isto, usando, né, essas símiles, né, essas comparações aí no seu texto bíblico para trazer ensinamentos. Quantas vezes, quem sabe, não foram Jesus e seus irmãos a agradáveis passeios em redor de Nazaré, na sua natureza ali, né, alegre, pungente. O lar deve conduzir os seus queridos ao amor do belo e do aprazível. Então, o momento de lazer é benéfico, é agradável. E certamente Jesus os tinha com a sua família. Ele cresceu dentro de um ambiente assim. Jesus aprendeu no seu lar, embora humilde, o valor da vida honrada e digna. Então, isso lhe foi dado através de seus familiares, com certeza. Meus irmãos, concluindo aí, a família de Jesus e a nossa. O que se aplica a isto? Primeiro, notemos a vida dos casados, que deve ser um estado digno e honroso. Havia respeito, havia companheirismo, amizade, e não só a irmandade, né, que deve haver entre marido e mulher, no caso de José e Maria. E Jesus acompanhou tudo isso. E isso realmente foi um grande exemplo para a sua vida. Então, olhando para a história de José e Maria, até pelo menos, né, até onde os evangelhos narram a respeito de José, houve tudo isto. Houve tudo isto. O verdadeiro lar se constitui legitimamente pelas leis do amor, do Estado e da Igreja de Deus. Então, o verdadeiro lar, né, eu vejo a Tânia trazendo a filhinha aqui na igreja, que bom, né, a nossa irmã André trazendo o filhinho, que bom. Isso deve ser feito pelos pais, pelos avós, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, uma criança não pode ser criada sem religião. É assustador quando a gente encontra, né, um pai e uma mãe falando assim, eu não tenho religião. Mas tem filhos, e como é que esses filhos vão crescer? Um dia eu perguntei para uma mulher, mas você não tem religião, mas e o seu filho, a sua filha? Não, quando ele for grande ele vai escolher. Eu falei, não vai, não escolhe não. Ele vai se perder na vida. Né? E depois você não reclama de que, né, as coisas não deram certo para você. A maternidade, em terceiro lugar, aí é uma grande bênção, é isso que aprendemos também, meus irmãos. Né?
Como é crime repugnante fugir ao sagrado privilégio de ser mãe de filhos. Quantos queira o Senhor enviar a família. É Deus quem dá os filhos. É Deus quem dá os filhos. Né? Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O lar não se faz feliz, irmãos, pelas exterioridades, e sim pela estima mútua, pela união dos pais, filhos e irmãos entre si, pela piedade e pelo temor de Deus. Todos nós aqui moramos em família. Todos nós. Tá? Tem famílias aí, claro, de pessoas que não estão na igreja, que não são crentes, que são modelos, são exemplos. Mas muito mais deveria ser a família dos crentes, nesse aspecto que nós estamos trazendo aqui. Em quinto lugar, aí, a simplicidade no lar é segredo da alegria. Né? E a simplicidade aqui não está relacionado à questão de ter bens materiais ou não. Mas viver uma moda simples, independentemente das circunstâncias materiais. Conheço pessoas muito bem, né, com bens materiais, né, tremendos, mas que vivem de maneira simples. Conheci famílias assim, conheço famílias assim. Tá? Pessoas humildes. Sexto, honra-se, honrando a Deus, o lar de boa reputação e respeito. É maravilhoso você encontrar um lar assim, uma família estruturada, né, uma família honrada, feliz, uma família que serve ao Senhor, né, é maravilhoso. E sétimo aí, o lugar de primazia no lar cabe a Jesus. Jesus tem que ter o primeiro lugar. Jesus tem que ser o centro do nosso lar, da sua vida, da sua vida. Então, se é o caso, né, de que nem todos na sua casa servem ao Senhor, coloque o Senhor em primeiro lugar e ore para que isso aconteça. E Deus vai fazer com que aconteça. Nós temos aí bons exemplos disso, né, ter acontecido já na família de muitos. E por fim, Cristo amou os seus, o amor santifica o lar. Ame os seus, família é tudo. Eu costumo dizer que na escala de valores, na ordem de valores, nós colocamos Deus em primeiro lugar, né, e a família em segundo. É o bem mais precioso que nós temos, a família. A gente vê nos filmes, né, falando isso, família é tudo, família é tudo. Você faria tudo pela sua família. Você daria a própria vida pelos seus filhos. Não sei se pelo seu marido ou pela sua esposa, mas pelos filhos sim. Mas com certeza, se houvesse uma prova assim, você também teria tal atitude de altruísmo, né, e de autonegação, com certeza. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Essas biografias do Novo Testamento são muito ricas, ricas em detalhes. Se alguém quiser depois uma cópia desse estudo na íntegra, porque tem muita coisa que não foi mostrada aí, eu posso passar para os irmãos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Convido os irmãos a ficarem em pé, para exercitar um pouquinho aí a coluna. Senhor, louvamos o Teu nome e agradecemos por esses momentos aqui de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo agradável, aprazível, de comunhão na Tua presença. Obrigado por tudo que aconteceu hoje aqui na Tua casa. Ó Deus, a mensagem pela manhã, os louvores, a Santa Ceia, o estudo agora, Senhor, da Tua Palavra que concluímos. Receba a nossa gratidão e conduz-nos, ó Deus, na Tua presença. Que a nossa família, Senhor, seja uma família abençoada. Uma família, ó Pai, que preza os valores espirituais contidos na Tua Palavra. Abençoa, Senhor, os pais que aqui estão. Abençoa, Senhor, os lares representados aqui. E que haja paz, harmonia, alegria, que haja saúde nos lares aqui, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão nos vendo pela internet, que suas famílias sejam abençoadas. Ó Deus, abençoa esse lar, no nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Dê-nos um domingo abençoado na Tua presença e prepara o nosso coração para logo mais à noite estarmos aqui adorando o Senhor na beleza da santidade. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Amém.